no Canelada, surge praticamente o campeão brasileiro. O campeão brasileiro está praticamente definido. E já que o velho Vamp está aí no estúdio, já que eu falei tanto da Ferrari, já que eu falei tanto que a Ferrari rubro-negra estava passando, hoje subiu o avião. Subiu o avião do Palmeiras e ninguém bota esse avião para baixo. O avião da tia Leila, amigo, decolou, disparou na liderança do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras bota a mão na taça. Bota a mão na taça, sabe quem? Como é bom falar nessa hora. Bota a mão na taça o time que teve culhão, o time que tem jogador acostumado a vencer e que não se acomoda, o time que tem o treinador que está lá há 3 anos, que não tem vergonha, que não tem falta de vergonha na cara, porque aqui no Maracanã o que mais faltou foi vergonha na cara. O Flamengo perdeu de 3 do Atlético Mineiro, 3. E adivinha o que aconteceu depois do jogo? Todos os jogadores do Flamengo dando sorriso, abraçando os jogadores do Atlético Mineiro no meio-campo, como se tivessem vencido o campeonato. Jogador do Flamengo, nenhum parou na zona mista. Aí você vai dizer, os assessores foram avisar? Não. A assessoria de imprensa nem apareceu. Quem apareceu? Segurança particular do Maracanã, para avisar que o time acomodado, que o time sem vergonha na cara o ano inteiro, não ia aparecer para dar satisfação. E vamos falar da vergonha que aconteceu aqui no Maracanã. Porque a gente precisa falar, claro, a gente vai falar da defesa patética que tem o Flamengo, do zagueiro que o Vampeta baba o ovo todo dia e erra sem parar no Flamengo, que é o Fabrício Bruno. Erra sem parar e veio falar que quer jogar na Europa. Em qual país da Europa que ele vai jogar com o futebol que ele tem jogado no Flamengo? Eu não sei. O Hulk tem 37 anos. Ele falou que queria ver qual jogador do Campeonato Brasileiro ganharia dele na corrida. O Hulk ganhou com 37 anos sem parar do Fabrício Bruno hoje. O Rossi, mais um goleiro ruim que o Flamengo contrata a peso de ouro. Quer escolher canto pra pular, eu nunca vi. Mas antes disso, Rodrigo Viga, eu vou te chamar, porque a gente viu a torcida do Flamengo gritando que nunca vai abandonar o time quando estava 3-0. Mesmo assim, os jogadores não reagiram a esses gritos. Jogadores entregues, apáticos no segundo tempo. E uma coisa que eu quero deixar claro. Pode falar, pilhado é fair play é o escambau. Fair play é você não apelar para violência, é você não agredir adversário. Agora, do jeito que o Flamengo perdeu, 3-0, no Maracanã, brigando por título, ver os jogadores dando sorrisinho no meio de campo, abraçando os jogadores do Atlético depois do jogo, batendo papinho, pra mim é falta de vergonha na cara. Pra mim a torcida do Flamengo, ela não vaiou hoje. Hoje ela apoiou, mas o grito que esse time merecia pro fim dessa temporada era time sem vergonha, Viga. Era o grito que esse time merecia. Saíram sorrindo, abraçando o adversário, perde um jogo como esse, abaixa a cabeça e sai do campo. Vai embora com vergonha. Mas não, teve abracinho, teve sorrisinho. Aí eu pergunto, teve sorrisinho na zona mista? Não, nenhum jogador, o time foi frouxo no campo e na zona mista. Nenhum jogador apareceu para dar satisfação. E detalhe, a imprensa, nós inclusive, otários, ficamos esperando 50 minutos. Aí você vai falar, pô, a assessoria apareceu e deu o recado. Não! Nem a assessoria do Flamengo teve hombridade para aparecer e falar. Foi uma Stuart, segurança particular do Maracanã, pessoal, não vai ter zona mista. Ou seja, um time frouxo no campo, um time frouxo fora de campo, um time que merece esse ano de 2023, Viga. O Flamengo merece fechar o ano de 2023 com o ano mais vergonhoso da história do clube, na minha opinião. Um time galáctico que teve 7 competições e passou vergonha nas 7. Pilhado, boa noite para você, para a turma toda da bancada.
para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Não é de hoje, mas acho que hoje ficou bem marcado o incômodo da nossa parte com a indiferença dos jogadores do Flamengo. Ganhando de pouco ou ganhando de muito. Perdendo de pouco ou perdendo de muito. Classificando ou sendo eliminado. Parece que é um time de barriga cheia, né? Que está satisfeito, porque sabe que no final... Rei na barriga. Exato. Sabe que no final do mês o dinheiro vai pegar lá na conta e parece que, tipo assim, a gente já fez história de 19 para cá, então 2023 é um ano à parte. Não é um ano à parte. É um ano vexatório, é um ano vergonhoso e que se o Flamengo ganhasse o Campeonato Brasileiro, acho que é a carta fora do baralho, poderia ser um mal para o Flamengo. Mal no que sentido? Tudo isso de ruim que a gente viu em 23 ia ser empurrado para debaixo do tapete e ia ter dirigente falando assim, fomos campeões brasileiros. Mas o Campeonato Brasileiro, ele se colocou à feição de Atlético, se colocou à feição de Palmeiras e até minutos atrás a Flamengo, não por conta da competência desse, mas por conta da incompetência do Botafogo. Então essa indiferença incomoda bastante. E só um detalhe a mais, Pilhado, por favor, com relação ao comportamento da torcida. Aqui no Maracanã a gente tinha 65 mil espectadores, mais ou menos. Mas a torcida do Flamengo é muito maior do que isso. Vaiar era algo mais visível, algo que parecia ser algo natural diante do que apresentou o Flamengo dentro de campo. Mas a partir do estímulo que vem da arquibancada, o time que estava bagunçado, desorganizado, pelo menos não mostrar hombridade, dignidade dentro de campo, isso incomoda. E aí eu acho que a torcida do Flamengo perdeu a chance de cobrar e de vaiar esses jogadores que foram incentivados até o limite. Olhou para o relógio, nada aconteceu, tem que brigar no bom sentido, tem que vaiar e tem que exigir, porque custa 40 milhões de reais por mês, Pilhado. E cobrar a diretoria também, porque a diretoria de novo é frouxa. Para agredir torcedor em shopping, leão. Hoje ninguém aparece para falar na zona mista do Maracanã. Ninguém. Cadê o vice de futebol para falar, vem cá, vamos falar sim. Alguém aqui vai falar. Alguém aqui vai dar satisfação. O torcedor botou aqui 65 mil pessoas no Maracanã, 7h30 da noite. Nesse horário vergonhoso da CBF. Mas não, ninguém apareceu para falar. Agora, velho Vamp, eu quero perguntar para você. Eu sei que às vezes eu sou muito radical, mas me incomoda. Me incomoda jogador dando sorrisinho no meio-campo e abracinho no meio-campo, depois de uma vergonha de 3-0 dentro do Maracanã. Me incomoda jogador não aparecer para falar em zona mista, porque um pelo menos tem que aparecer. Me incomoda ver o Gabigol entrando todo o jogo com indiferença, porque o Gabigol de novo entra, não se movimenta, não busca jogo. Não acrescenta nada, não acrescenta nada. Parece que ele pensa assim, não quer me botar de titular, agora se ferra. Ele não tá acrescenta perdendo nada. E quer me botar? Então, Vamp, eu quero saber a sua opinião sobre isso, que eu sei que talvez você não tenha visto o jogo, talvez você estava em outro jogo, não sei se você viu. Eu quero valorizar o Cebolinha. Como jogou o Cebolinha? Mas é uma defesa ridícula, um goleiro fraco e inseguro, um Gabigol que não mostra mais tesão para jogar no Flamengo e uma torcida que hoje gritou 3-0 apoiando o time. Para mim, o grito merecido para esse time nessa temporada era time sem vergonha, Vamp. Então, Dico, você acertou, né? Eu tava fazendo o jogo do Santos com o Fluminense, quase no mesmo horário do jogo, a diferença de 30 minutos em relação ao jogo do Flamengo, né? Saía as notícias, né? O nosso plantão da PAN dava notícia lá no Maracanã, 1-0, gol do Paulinho, 2-0. Então não tive a oportunidade de acompanhar os 90 minutos, né? Os minutos finais, os 10, 15 minutos finais eu vi, mas é muito pouco daquilo que foi os 90 minutos dentro do Maracanã. Né? Era a grande chance do Flamengo de estar ali parelho com o Palmeiras, né? Não só o Flamengo, o Botafogo também deu um mole agora, fez um gol em 50 e tomou em 54. E aí o Palmeiras pode ser campeão, né? No próximo... O Palmeiras joga domingo ou sábado? Domingo. Domingo, já pode ser... A depender do que faça o Flamengo e o próprio Botafogo na rodada, o Palmeiras pode assegurar o título. E o Atlético Mineiro. Tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também, mas a diferença de saldo de gols é muito grande. Se fizer 1-0, acabou o campeonato. Se terminar 1-0 o Palmeiras e o Atlético ganhando, acaba o campeonato. Porque aí seria o quê? O Atlético Mineiro tentando decidir com o maior rival, que é o Cruzeiro, precisando
precisando golear o Bahia na Fonte Nova e o Cruzeiro não perder do Palmeiras. Eu acho que pra mim, agora não, agora sim de verdade. O meu cavalinho tava no palio, tomou o gol aos 54, maior vexame, mais vexame do que o próprio Flamengo, que a gente tá discutindo aqui. O Botafogo faz um gol aos 50 e toma 54 de novo. Poderia estar agora um ponto do Palmeiras. Eu, sinceramente, agora não sou um poste. Palmeiras é campeão brasileiro. É isso. Eu concordo. Para mim, o Palmeiras é campeão brasileiro. O Fluminense não vai oferecer dificuldade para o Palmeiras. Vai com o time todo reserva. É um Fluminense que já está focado no Mundial. Nem digo mais que não vai querer ajudar o Flamengo. Porque o Flamengo nem precisa da ajuda de ninguém. Ele se derrubou sozinho. Agora, é um Palmeiras que só depende dele. O que eu pergunto para você, Vamp, o torcedor tem que ficar puto de ninguém aparecer para falar na zona mista no momento desse? Tem que alguém dar uma satisfação. Não sei. Eu cheguei agora aqui no Canelada, né? A gente estamos aqui, terminou o jogo do Palmeiras, a gente desceu aqui. Vai ter a coletiva, eu tava louco para ver a coletiva do Tite, né? E do próprio Filipão, que fizeram as pazes, se abraçaram antes do jogo. E ao mesmo tempo, o Flamengo ficar esperto, olhar para a tabela, para não ir para uma pré-Libertadores. O Biperno falava isso na transmissão do jogo do Palmeiras, né? Porque o Grêmio joga amanhã, não ultrapassa nem o Red Bull Bragantino ultrapassa o Flamengo. Mas ainda faltam 2 rodadas. Pode ficar 1 ponto só. E, como você fala, eu não digo a maior vexame da história do Flamengo, porque já teve piores momentos sem conquistar título. Mas, assim, em termos financeiros, o Viga falou aí, uma folha de pagamento de 40 milhões, um time com jogadores aí, poucos jogadores do Flamengo não fazem parte de seleção. Ou seleção aqui dentro do país, ou as seleções internacionais. Arrascaeta, Pulgar, não conquistar nada do ano, aí sim, é vexatório mesmo. Pilhador, só queria fazer um adendo em cima do que vocês falaram. E eu não estou querendo fazer caça às bruxas, porque acho até que o Flamengo com o Tite melhorou. Mas acho que hoje o Flamengo saiu derrotado do confronto com o Atlético Mineiro, já do vestiário. Porque me desagradou bastante a escalação do Flamengo. Eu falava isso durante toda a semana. Olha, o Atlético tá voando. Olha, o Hulk tá voando. Mostrou aqui em cima do Fabrício Bruno. Tá perdendo 6 quilos por jogo. O Paulinho tá voando. O Edenilson voltou a jogar bola. Então o Flamengo tinha que povoar o setor no meio de campo. E chegou um momento que o Flamengo tinha 2 jogadores no meio de campo. Gerson e Thiago Maia. E aí o Bruno Henrique hoje ficou como marcador de lateral adversário. É muito pouco para um jogador do talento dele. Eu entendo que o Bruno Henrique joga na mesma faixa do Cebolinha. Não dava para barrar o Cebolinha, como também não dá para sacar o Cebolinha hoje. Se não tinha nenhum problema médico, é injustificável a retirada do Cebolinha. Então, acho que o Flamengo foi mal montado. Tinha que ter jogado com um meio de campo mais robusto, já que não tinha o principal jogador do meio de campo de marcação, que era o Pulgar. E ao entrar com essa formação, acho que deu muita chance ao Atlético, que soube aproveitar. Fez 3 e se aperta ali na desorganização do Flamengo, todo bagunçado, todo descaracterizado no segundo tempo, poderia ter feito 4-5.